Olá, meninos do sétimo ano. Nós vamos iniciar agora uma aula sobre limitações naturais da vida. Nós sabemos que existem alguns fatores que são condicionantes para que haja vida. Por exemplo, a quantidade de água no estado líquido, fonte de energia, fonte de matéria orgânica através dos nutrientes, da alimentação, né? Entre outros fatores, como temperatura também. No entanto, em termos de alimentação, os seres vivos, eles necessitam de uma quantidade suficiente de energia para que eles possam sobreviver. E essa energia, ela vai ser transferida em uma cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, eu tenho níveis tróficos diferentes. Eu tenho, por exemplo, a base da cadeia alimentar, que são os produtores. Eu tenho o ser vivo que se alimenta do produtor, que é o consumidor primário. Eu tenho o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, e assim sucessivamente. Apesar de ser uma cadeia alimentar ali, ter um fluxo de energia, essa transferência de energia, esse fluxo energético que acontece em uma cadeia alimentar, ele não é constante. Ele vai diminuindo com o passar dos indivíduos na cadeia. Isso por quê? O ser vivo produtor, ele capta energia luminosa para sintetizar o seu alimento. Nós sabemos que os produtores são seres fotossintetizantes. Então, ele vai captar energia luminosa para produzir o seu alimento. A partir do momento que ele produz o seu alimento, ele vai ter que sintetizar energia. Só que para ele realizar todas as suas atividades, seja fotossíntese, respiração, ele tem um gasto energético também. Então, quando um ser vivo se alimenta dele, ele não consegue absorver toda a energia que foi produzida aqui, uma vez que o produtor ele teve gasto de energia também. Da mesma forma acontece com o consumidor primário. O consumidor primário, ele absorve uma quantidade ali de alimento e produz energia a partir daquele alimento e da sua respiração. No entanto, ele também tem um gasto energético. E a quantidade de energia que vai ser transferida para o próximo nível trófico vai ser menor do que a que foi produzida aqui. Ou seja, a energia que vai sendo transferida de um nível trófico para o outro, ela vai reduzindo à medida com que vai chegando no topo da cadeia alimentar. Uma vez que tinha 100% de energia aqui, mas foi absorvido apenas um percentual, suponhamos que tenha absorvido, faça de conta que 80%. Esse produtor, ele não vai transferir todos os 80% que ele conseguiu sintetizar aqui, porque ele consome. Então, parte dessa energia, parte desses 80% será transferida. Então, o consumidor primário, ele já não vai ter o total de energia que era disponível no início da cadeia. E assim vai acontecendo com os próximos níveis tróficos. À medida com que vai chegando no topo da cadeia alimentar, vai chegando uma menor quantidade ali de energia que vai poder ser produzida. Como que esses animais eles conseguem compensar essa energia? Ele vai compensar pela quantidade de alimento que vai ser absorvido. E a partir daí ele consegue sintetizar energia suficiente para que ele possa sobreviver. Por conta disso, eu tenho as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas são uma forma de representar a cadeia alimentar, em que a base da pirâmide eu tenho os produtores, a segunda barra os consumidores primários e assim sucessivamente o restante de consumidores.
Eu tenho tipos diferentes de pirâmides ecológicas. Eu tenho, por exemplo, a pirâmide de números. A pirâmide de números, ela é utilizada para indicar a quantidade de indivíduos existentes em cada nível trófico da cadeia alimentar. Por exemplo, na cadeia alimentar que foi representada anteriormente, nessa cadeia alimentar, eu tenho produtores, consumidor primário, enfim. Para que haja um consumo de energia suficiente em cada nível trófico, eu preciso de uma quantidade de seres vivos para cada um desses níveis, para que possa absorver energia suficiente e eles consigam sobreviver. Nesse outro exemplo que eu tenho, nessa primeira pirâmide, eu tenho 1.000 gramíneas, que são os produtores, 200 lagartas, que são os consumidores primários, e 20 pássaros, que são os consumidores secundários, perdão. Nesse exemplo de cadeia, significa que em uma determinada área, para que haja absorção de energia suficiente, eu preciso de 1.000 gramíneas que serão alimentadas por 200 lagartas, e essas 200 lagartas servirão de alimentos para 20 pássaros. E assim sucessivamente, caso haja um consumidor terciário, quaternário. Então, essa quantidade de indivíduos é a quantidade que os seres vivos necessitam para que possam conseguir absorver a energia necessária para que eles sobrevivam. Nessa segunda pirâmide, que eu tenho um produtor, que são 2 árvores aqui, um consumidor primário, que são as mesmas 200 lagartas e os 20 pássaros aqui de consumidores secundários. Essa segunda pirâmide, ela não forma direitinho uma pirâmide como essa daqui. Não necessariamente, quando eu tenho uma pirâmide de número, ela vai ter o formato exato de uma pirâmide. Isso porque a quantidade de indivíduos para que haja produção de energia pode ser alterada. Nesse caso aqui, a quantidade de produtor, ela foi bem menor do que a quantidade de consumidor primário. Então, não formou uma pirâmide bonitinha. Quando eu tenho uma pirâmide em que as barras delas são irregulares e não formam, uma pirâmide bonitinha ali, eu chamo essa pirâmide de pirâmide invertida. Essa daqui é uma pirâmide invertida porque ela não tem o formato bonitinho de uma pirâmide. Ela possui as barras em tamanhos irregulares ali. Não é igual ao primeiro caso, tá? Isso daqui, a pirâmide invertida, ela não vai acontecer com todos os tipos de pirâmides. Nós vamos entender o porquê. Eu tenho aqui a pirâmide de biomassa. Pirâmide de biomassa, ela se refere à quantidade de matéria orgânica que vai ser absorvida em cada nível trófico. Essa quantidade de matéria orgânica é uma matéria seca, ou seja, eu vou pegar apenas o que é carboidrato, proteína. Então, às vezes, você vai se deparar com algumas pirâmides de biomassa que ela se refere em gramas ou quilogramas de alimentos que um ser humano, por exemplo, ele precisa absorver para que ele possa sobreviver, e você vai achar relativamente pequeno esse valor. Isso porque a pirâmide de biomassa, ela não leva em consideração a água que tem naquele alimento. Então, ela vai levar em consideração apenas os compostos químicos que servirão para produzir energia. E nós já estudamos que alguns compostos são fundamentais para a produção de energia, como, por exemplo, o carboidrato. Nós vimos que a quebra do carboidrato é fundamental para a produção de energia. Então, essa matéria orgânica que vai ser contabilizada.
Então, a pirâmide de biomassa, ela leva em consideração apenas a matéria orgânica seca, sem a água existente nos alimentos. Essa pirâmide de biomassa aqui, eu tenho nos produtores 10.000 gramas por metro quadrado. Ou seja, ele está analisando a quantidade de matéria orgânica por área em que os seres vivos necessitam para que haja produção de energia. No caso da população de gafanhotos aqui, consumidor primário, eu precisaria de 1.000 gramas de matéria orgânica em uma determinada área para que esse anfíbio consiga produzir energia suficiente para sobreviver. Eu precisaria para que esse inseto consiga energia suficiente para sobreviver. Eu precisaria de 100 gramas por área, em uma determinada área, de matéria orgânica seca para que esse anfíbio consiga sobreviver. E assim sucessivamente. Então, essa é a quantidade de matéria orgânica que precisa ser absorvida em uma determinada área, em um determinado espaço, para que esses seres vivos consigam produzir energia suficiente para a sua sobrevivência. A pirâmide de biomassa, geralmente, ela vai ter o formato da pirâmide mesmo. Dificilmente ela vai ser invertida. No entanto, em ambiente marinho, é comum você encontrar uma pirâmide de biomassa invertida. Nesse caso aqui, eu tenho fitoplâncton e zooplâncton. Só lembrando que são seres vivos, micro-organismos presentes no ambiente aquático que realiza fotossíntese, no caso do fitoplâncton, que são algas unicelulares, por exemplo, e o zooplâncton são seres vivos que eles não sintetizam seu alimento, como, por exemplo, protozoários. Tá? Então, são micro-organismos presentes no ambiente aquático. O fitoplâncton, por exemplo, ele necessita, por área, de uma quantidade inferior que o zooplâncton nessa mesma área, em gramas de matéria orgânica. Isso porque o zooplâncton ele tem uma capacidade de reprodução muito grande. Ele consegue proliferar, aumentar a quantidade de indivíduos numa velocidade muito alta. Isso faz com que haja um maior número de indivíduos ali, de zooplânctons, em uma determinada área, em relação aos fitoplânctons. Mas essa pirâmide de biomassa aqui, ela não é comum. Mais comum é ela não ser invertida. Já uma pirâmide de energia, ela já vai ter a representação do que nós conversamos lá no início dessa aula, na cadeia alimentar, em que os produtores, eles acabam tendo uma produção maior de energia, uma vez que eles conseguem absorver uma quantidade muito maior. Os consumidores primários, como eles absorvem a quantidade de energia apenas restante ali dos produtores, eles não conseguem absorver a quantidade total, uma vez que os produtores têm gasto energético também. E os consumidores secundários, da mesma forma em relação aos consumidores primários. Então, essa transferência de energia aí, ela vai reduzindo à medida com que vai chegando no topo da cadeia. Isso faz com que uma pirâmide de energia, ela nunca seja uma pirâmide invertida. Então, a pirâmide de energia, ela sempre vai ter o formato de uma pirâmide mesmo, porque o fluxo de energia tende a reduzir no passar da cadeia alimentar, certo? Estão todos comigo? Mas como que funciona a produtividade dos ecossistemas? Eu tenho aqui
100% de energia disponível, que ela vai estar disponível através da irradiação solar. O vegetal aqui, que é o caso do produtor, no exemplo, ele consegue absorver apenas 50% dessa energia disponível. Ele não consegue absorver toda a energia disponível para ele. Desses 50% aqui que foram absorvidos, 45% ele vai ser refletido em forma de calor, por exemplo, vai ser disperso ali no ambiente, e apenas 5% desse valor ele vai conseguir transformar em biomassa, ou seja, transformar em matéria orgânica para que possa ser transferido aí, ó, para outros seres vivos. Desses 5%, aqui está representado pela sigla PPB, que significa produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta é a quantidade de energia que os seres vivos fotossintetizantes conseguem converter em biomassa em um determinado intervalo de tempo. Então, de toda a energia que foi absorvida, parte dela vai ser convertida em biomassa, vai ser convertida em matéria orgânica, que vai ser o alimento que esse ser vivo consegue produzir, certo? Desses 5%, de 1,5% a 2,5%, esse ser vivo utiliza na sua respiração celular para produzir energia. E outros 2,5% a 4% que vai ser transferido aí para outros animais na cadeia, para outros seres vivos. Essa sigla PPL significa produtividade primária líquida, que vai ser o restante do que ele conseguiu produzir em biomassa, o restante que não foi utilizado por esse ser vivo e que vai ser transferido para os seres da cadeia. Então, de 5% que ele conseguiu produzir de matéria orgânica, ele vai conseguir transferir de 2,5% a 4% para o próximo animal da cadeia, que vai ser um animal herbívoro. Ok? Entenderam isso daqui? E esse PLC aqui é a produtividade líquida da comunidade, que vai ser a produtividade líquida consumida ali, né? Para os seres vivos ali em uma cadeia alimentar. Meninos, muitíssimo obrigada. Espero ter conseguido clarear um pouquinho do conteúdo para vocês, o conteúdo que vocês leram aí em casa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ou via direct no Instagram ou por e-mail. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para esse momento que nós estamos vivendo agora. Desejo a vocês bons estudos e contem comigo. Um super beijo. Até a próxima aula.